da Santa Cruz, livra-nos, Senhor Deus, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu acho que você consegue e pode e deve dar um amém mais forte. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é uma alegria tremenda ter a honra de iniciar este nosso acampamento Jovens Sarados 2025. Meu Deus do céu! De fato, Deus precisa ser glorificado por este marco na nossa história, como Jovens Sarados, mas também como este marco na história da igreja, e não porque não dizer na história do mundo. Deus, ao longo destes anos, desde 2008, tem levantado uma juventude, homens e mulheres, para testemunhar a sua presença, o seu amor, o seu poder. Eu quero convidar você que está aqui e você que está em casa, a dizer assim comigo: obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu, diga assim, até toque em você, diga assim: obrigado porque eu encontrei graça diante dos vossos olhos. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, hoje, sexta-feira, é um dia muito especial para nós, quanto igreja que nós somos, pois estamos vivenciando, deveríamos estar vivenciando o tempo forte que se chama tempo forte. Quer dizer que Deus, Ele rasga o céu em nosso favor. Tempo forte quer dizer que Deus está derramando com mais força as suas graças e as suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre você. Você que hoje foi atraído por Deus, olha só, uma sexta-feira de manhã, você está nos acompanhando, você está sendo disposto à palavra de Deus, aquilo que Deus quer trazer ao teu coração, através da igreja, através de cada um de nós. Como diz o apóstolo Pedro, pedras vivas desta igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E no início deste acampamento, é isso que nós desejamos, que uma forte bênção e uma forte graça chegue no teu coração, chegue na tua casa, chegue na tua história, porque Deus, Ele tem o desejo de realizar na tua vida, e preste atenção, também através da sua vida, não somente na sua história, mas através da sua história. É por isso que a sua vida, a nossa vida, ela é extremamente importante para Deus, obviamente, mas também para toda a história da humanidade. A verdade, meus irmãos, é que Deus tem um grande plano de salvação para toda a humanidade, de tempos de outrora, que já passaram. Você sabia que o ontem já passou? Você sabia que aquilo que aconteceu semana passada já virou história? O plano de Deus foi para os tempos de outrora, é para os tempos de hoje, e a partir de hoje, assim até o fim dos tempos. E a nossa vida em Deus vai reverberar, vai contribuir para o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Deus quer realizar a sua obra em nós e através de nós. Diga para o irmão que está aqui do teu lado, talvez você está em casa acompanhado de alguém, diga assim para ele ou para ela: sabia que você, sabia que você é a obra de Deus?
aqui nessa terra? Bom, é uma pergunta. Você deve, por educação, dar uma resposta para esse seu irmão. Sabia sim ou não? Ei, obra de Deus! Ei, obra de Cristo nessa terra! Ei, obra de Jesus neste mundo! Deus tem um plano e Ele quer realizar através de você, amém? Eu quero te convidar a pegar um pequeno trecho da Sagrada Escritura, que está no Evangelho de São João, no capítulo 6 do Evangelho de São João, no versículo 28, diz assim, São João, capítulo 6, versículo 28, perguntaram então, o que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus, presta atenção, a obra de Deus é que creais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é que você creia naquele que Deus Pai nos enviou. E quem foi que Deus Pai nos enviou? Fala com força, fala com autoridade, com propriedade, pois este nome tem poder, meus irmãos. Quando você proclama o nome daquele que foi enviado a nós, a terra treme, os infernos estremecem, doentes são curados, endemoniados são libertos, vida nova começa a acontecer. Então eu vou te perguntar mais uma vez, e eu te convido a dizer com convicção, quem é que foi enviado a nós por Deus Pai? Jesus. Yeshua, este nome tem poder. É por isso que você agora que está em casa, sente como que estremecer algo dentro de você. Não é somente o poder do nome de Jesus, mas é a presença do Senhor agora te alcançando. Este mesmo Senhor nos assegurou, meus irmãos, que quando nós estivéssemos reunidos no nome dEle, Ele estaria presente. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está agora te tocando, te alcançando. O Senhor agora está afugentando as trevas que tentava te confundir através do mundo. A obra do Senhor é que você creia naquele que Ele enviou. Se você é chamado a concretizar a obra de Deus aqui nesta terra, acreditando naquele que Ele enviou, por que, meus irmãos, ainda estamos crendo? Por que, meus irmãos, ainda estamos dando moral para aquilo que o mundo tenta nos dizer? Para aquilo que o diabo tenta nos empurrar goela abaixo através do pecado? Por que, meus irmãos? Por que você ainda não crê? Por que você ainda não concretiza a obra bendita de Deus neste tempo? Por que, meus irmãos? Uma grande mulher de Deus, chamada Santa Catarina de Sena, certa vez ela disse uma frase que reverbera até hoje, uma mulher de séculos passados, para que vocês comecem a entender o que é um homem e uma mulher posicionada inteiramente em Deus. Certa vez ela disse assim: se fores aquilo que Deus quer que você seja, se fores aquilo que deve ser em Deus, colocareis fogo no mundo. Colocareis fogo no mundo. Este chamado é para nós, este chamado é para cada um de nós. Existe uma outra frase atribuída a São Francisco de Assis, que diz assim: eu sou, São Francisco dizendo,
Eu sou aquilo que sou diante de Deus e nada mais. Também poderíamos dizer então sobre Santa Teresinha, quando ela deixou a sua alma expressar algo que serve para nós até hoje, uma verdade constatada através de uma vida entregue a Deus. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Poderíamos citar várias outras reflexões de vários outros santos, homens e mulheres que compreenderam que eles deveriam crer e crer inteiramente em Jesus, e somente assim eles iriam conseguir descobrir quem Deus é e por consequência quem eu sou. A verdade, meus irmãos, é que de um modo especial os jovens hoje em dia estão buscando um sentido para a sua existência, mas eles estão mirando o mundo, eles estão olhando para o mundo, eles não estão olhando para Deus. E Jesus certa vez nos revelou essa verdade: são cegos guiando cegos. Jesus alertava: se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Uma constatação lógica. Logo, meus irmãos, toda essa desorientação que o mundo causa em cada um de nós, ou tenta causar em nós, tenta causar em você, faz com que a gente não nos reconheça, faz com que a gente perca tempo, faz com que a gente não descubra quem verdadeiramente nós somos chamados a ser. E isso é muito grave, isso é extremamente grave. Por quê? Porque nós somente colocaremos fogo do amor de Deus, fogo do Espírito Santo neste mundo, nós somente teremos a oportunidade de transformar este mundo, se nós descobrirmos quem é Deus, e se a gente também descobrir quem somos nós. A verdade é que tudo isso que acontece para tentar nos desviar, para tentar tirar o nosso foco, é uma armadilha. Vocês entendem bem o que é uma armadilha? Quem é mais da minha época vai lembrar aquele desenho clássico do Papaléguas. Aquele coiote, ele tentava de tudo para pegar aquele Papaléguas. Então ele armava uma armadilha logo no meio do caminho. É lógico que neste desenho, este inimigo se dava mal, mas infelizmente na vida real não tem acontecido dessa maneira. Infelizmente o inimigo de Deus, o nosso inimigo, o diabo, Satanás, o encardido, como saudosamente dizia o Padre Léo, ele tem pego muitos de nós nessa artimanha, nessa armadilha, com a intenção de nos confundir, com a intenção de nos desorientar, para que a gente não conheça o nosso papel único dentro dos planos de Deus. O problema é que se a gente não conhece, a gente não vive. Não tem como você viver aquilo que você não conhece. Se você não conhece o caminho de Deus para você, você não vai viver, você vai viver qualquer outra coisa, você vai viver de qualquer outra maneira, você vai viver de uma maneira muito ruim, e talvez você compreenda isso que eu vou te dizer. Talvez você tenha vivido esses últimos dias, esses últimos tempos da sua vida, empurrando a sua vida com a barriga. Já ouviram essa expressão? É quando você chega para alguém e fala: e aí, tá tudo bem? Estamos levando. Por quê? Estamos indo. E aí você já logo compreende:
Você está empurrando a vida com a barriga, meu irmão. Você está vivendo uma vida sem sentido. Você está com um problema de existência. E sabe o que isso causa no coração humano? Tristeza. Desânimo. Você entende a palavra desânimo? Desânimo quer dizer sem alma, sem vida, sem força. E infelizmente a gente tem encontrado muitas pessoas desanimadas, sem sentido, sem compreensão daquilo que Deus o chama. A obra de Deus não está acontecendo na vida dessa pessoa. Ela se acomoda. Sabe o que acontece quando a pessoa busca e não encontra? Ela cansa. Sabe o que acontece quando ela cansa? Ela se acomoda a qualquer coisa. A uma vida medíocre. Sabe o que é medíocre? É mediana, média. Tanto fez, tanto faz. Na gíria a gente diria assim, uma vida meia boca. A galera faz até assim, né? Meia boca. Uma vida empurrada com a barriga. Este não é o plano de Deus, nem para mim e nem para você. Vocês estão entendendo o quanto é grave não estarmos atentos às armadilhas do inimigo? E o quanto o inimigo está atento à nossa vida? O quanto ele está atento se você está mirando Deus ou se você está mirando o mundo? Santa Teresa d'Ávila disse certa vez, que uma alma que se posiciona em Deus, o inferno inteiro se levanta contra ela. Um homem, uma mulher, um jovem, que se decide ser de Deus inteiramente, bota em desespero todo o inferno. Por que será? Por que será, meus irmãos? E vocês vão compreender melhor. Não é à toa que o chamado de Deus, não é à toa que a vocação de Deus para nós, meus irmãos, para vocês jovens, olha como é lindo contemplar jovens buscando Deus radicalmente. Olha o quanto é lindo encontrar vidas consagradas. Sabe o que isso quer dizer para nós, meus irmãos? Que o chamado de Deus, ele é radical. Repete comigo, é radical. É inteiro. É por inteiro. Ou é tudo, ou é nada. Se o chamado de Deus é radical, a resposta que nós deveríamos dar a Deus também deveria ser radical. Por que será que Deus nos chama de maneira radical, inteira? Por que será que Deus nos quer por inteiro? Por que deveríamos responder com radicalidade ao chamado de Deus, meus irmãos? Porque na sabedoria divina, Deus sabe que se a gente não responder de maneira radical ao Senhor, nós corremos o risco de nos perder no meio do caminho. Nós corremos o risco de nos distrair daquilo que Deus quer realizar em nós. É por isso que quando a gente contempla um jovem, um homem, uma mulher entregue inteiramente a Deus, a gente vê o poder de Deus se manifestar na vida daquela pessoa. Sim ou não? Quem já pôde se aproximar de alguém que estava transbordando Deus? Levanta a mão aqui, deixa eu ver se a gente está na mesma frequência. Talvez você que está em casa já tenha desfrutado da ação da graça de Deus na sua vida através de um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Talvez neste tempo de quaresma, por exemplo, você está experimentando a graça de Deus acontecer na sua vida, através, por exemplo,
de um jovem, que hoje está muito em alta, mas que é um conhecido nosso, de pelo menos uns 15, 16 anos atrás, quando era bem mais novo no meio de nós. Talvez hoje você está experimentando a graça de Deus através de um homem de Deus chamado Frei Gilson, e você está experimentando o poder de Deus através da vida dele. Mas eu quero te dizer uma coisa, como um testemunho pessoal. Quando tivemos a oportunidade de ser acompanhado pelo Frei, pela irmã Adriana, pelos carmelitas mensageiros do Espírito Santo, nós, bem jovens, eu devia ter uns 24 anos de idade, o Frei é uns 2 anos mais novo do que eu, ele devia estar aí com 21. Meus irmãos, quando a gente olhava para aqueles consagrados, pregando para nós, nos motivando a fé, trazendo para nós espiritualidade que a gente nunca tinha ouvido falar antes na vida. Eu lembro o Frei, a irmã Adriana, a irmã Ana Paula falando para outros irmãos, dizendo para nós sobre São João da Cruz, sobre Santa Teresa d'Ávila, sobre Santa Benedita da Cruz. A gente ficava impactado, todo mundo jovem, impactado com aquilo, mas a gente ficava impactado não somente por aquilo que estava sendo pregado, mas por aquilo que a gente podia tocar na vida deles, e a gente percebia que estava sendo vivido com radicalidade. Aquela radicalidade transbordava para nós, nos inflamava, botava fogo de Deus em nós, e nos instigava a querer ser mais de Deus, a querer entregar mais para Deus. Quando a gente olhava aqueles jovens, eles eram jovens, entregues por inteiro numa vida consagrada. Eu lembro que o Frei chegava com aquele hábito, quando ele jogava o capuz assim para rezar, a molecada ficava doida, parecia um super-herói no meio da gente. Falei, que é isso, cara? Eu nunca vi isso antes na vida. Um homem e uma mulher entregue inteiramente para Deus, manifesta a obra de Deus nessa terra. Hoje a gente pode olhar para a irmã Adriana, que já era uma consagrada de muitos anos, mas ela foi dando cada vez mais passos no chamado de Deus para ela, ela foi buscando mais de Deus, ser mais de Deus, e hoje a gente pode contemplar a vida de várias outras meninas, que são orientadas e cuidadas por ela, para entregarem as suas vidas inteiramente para o reino de Deus. Olha o que Deus faz na vida de um homem, de uma mulher que decide se dar por inteiro, por completo ao Senhor. Meus irmãos, nós somos uma tarefa a ser realizada, nós somos uma obra a ser realizada, uma obra de Deus, uma obra do Senhor. Quando a gente escuta, sede santos, já escutaram isso? Sede santos, meus irmãos, seja santo minha irmã, seja santo meu irmão, já escutou isso? Em outras palavras, é como se estivessem dizendo para nós, coloca fogo nesse mundo, coloca fogo nesse mundo, coloca fogo nesse mundo. É isso que quer dizer, quando somos chamados à santidade, que Deus gostaria de manifestar na nossa vida. Pega um pouquinho sua palavra de novo comigo. No Evangelho agora de São Lucas, no capítulo 12, versículo 49. São Lucas 12, 49. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, cola aí no irmão que está do lado. Você que está em casa, presta atenção, aguça teu ouvido. Aliás, eu quero fazer uma oração breve com você que está em casa. Eu te peço, Senhor, Pai Santo, Pai querido e Pai amado, que possa dispersar todo e qualquer espírito de confusão, de distração, seja aqui do nosso meio, ou seja daqueles que nos acompanham agora em casa.
Eu te peço, Senhor Jesus, que possa enviar santos anjos para nos dar a graça de estarmos sintonizados, não somente na canção nova, mas através da canção nova, estarmos sintonizados com o teu sagrado coração. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 49, diz assim: fogo eu vim lançar sobre a terra. E como eu desejaria que já estivesse aceso. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Jesus está dizendo: fogo, eu vim para lançar fogo sobre essa terra, e como eu desejaria que este fogo já estivesse aceso. Meus irmãos, o desejo do Sagrado Coração de nosso Senhor é que o fogo do Espírito Santo não esteja somente aceso no teu coração, mas que ele também esteja sendo espalhado através do teu coração. O que este mundo de hoje precisa para ser transformado é do fogo do Espírito Santo, que é aceso e espalhado através de você. Através de você. Não há outro meio. Não há outro meio, a não ser através deste fogo que Deus tem acendido em cada um de nós. Quem de vocês que está aqui já experimentou o fogo do amor de Deus em sua vida? Levanta a mão e diga eu. Meu Deus, que incêndio que a gente pode causar. Que incêndio do Espírito Santo que nós podemos causar neste mundo. Que incêndio do Espírito Santo nós podemos causar neste tempo. Nós admiramos tantos outros santos, mas Deus os levantou para aquele tempo. Certa vez uma repórter tentando São João Paulo II, numa saia justa, chegou para o Papa, numa visita que ele fez ao Brasil, e disse: santidade, o Brasil é um dos maiores países católicos do mundo. Por que no Brasil, naquela época, por que no Brasil não existem santos canonizados? Sendo um dos maiores países católicos do mundo. O Papa, com toda a sabedoria que o Espírito Santo dá ao seu vigário aqui na terra, olhou para a repórter, e eu imagino ele olhando assim com uma satisfação, com um sorriso, uma satisfação no espírito, e disse para ela: filha, o Brasil não precisa de santos mortos, o Brasil precisa de santos vivos. É por isso. Você está entendendo? Nós cremos na comunhão dos santos, nós cremos no poder do céu em nosso favor. Eu de modo algum estou desprezando a santidade daqueles que nos antecederam, pelo contrário, eles potencializam a nossa santidade. A nossa nação, o nosso tempo, precisa de santos vivos, e nós precisamos assumir este papel, este chamado que Deus te faz. Levanta sua mão assim, ó, e diz: assim como certa vez uma jovem disse ao Senhor, e através da resposta radical dela, foi transformado toda a face da terra. Diga ao Senhor: eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Meus irmãos, a verdade é que Deus nos refaz, Deus nos renova, da vida velha para a vida nova, sim ou não? O padre Edmilson, uma vez ele disse para nós, filhos, o fundador dos Jovens Sarados, há 17 anos atrás,
tem nos acompanhado há 17 anos. Em certo momento o padre disse assim: filhos, eu sei que vocês não eram flor que se cheirava. Eu conheço a história de vocês, eu conheço o pecado de vocês, porque eu os escuto no confessionário. Meus irmãos, Deus nos refaz da vida velha para a vida nova. Deus nos chama a transformar o mundo a partir da vida nova, e não a partir da vida velha. Deus nos chama de sermos, Deus nos encontra enquanto éramos jovens doentes, e nos conduz agora a sermos jovens sarados. Você está entendendo que são dois estados distintos, são dois estados diferentes, homem velho, homem novo, jovem doente, jovem sarado. A transformação deste mundo, ele vem através de um homem novo, de uma mulher nova, através de um jovem sarado. O ID é uma vocação do Senhor, para o homem novo e não para o homem velho. Para o homem novo, renovado no Espírito Santo, eu e você, Deus nos diz: ide. Agora para o homem velho, a mulher velha, o jovem doente, Deus diz: convertei-vos, arrependei-vos e creia no Evangelho. São duas situações distintas, meus irmãos. A nós, homens renovados pelo Espírito Santo, recebemos o chamado, recebemos a vocação do ID. ID. Vocês lembram do evangelho que trata da mulher adúltera? Lembram? A mulher adúltera, meus irmãos, ela era uma isca perfeita para pegar Jesus. Por quê? Aquela mulher, ela estava numa vida velha, dominada pelo pecado, por consequência, então, dominada pelo diabo. Ela era instrumentalizada pelo diabo. Ela estava numa vida perdida, meus irmãos, destinada ao inferno. E na sua vida perdida, ela também contribuía para a perdição de outras pessoas. Ela estava machucada pelo pecado, ela estava ferida pelo pecado, ela estava doente. Uma pessoa assim, ela fere, ela adoece outras pessoas. Ela, naquele tempo, ela era um sinal de perdição. Quando aquela mulher chegava, o diabo batia a palma com os pés, de tamanha satisfação que ele encontrava naquela vida perdida que perdia outras pessoas. O diabo e aqueles homens maus daquele tempo achavam que ela seria de fato uma isca perfeita para perder Jesus. O que aconteceu, meus irmãos, é que aqueles homens queriam que aquela mulher fosse assassinada por causa de Jesus, que aquela mulher morresse por causa do Senhor. E o que aconteceu foi exatamente isso. O que aconteceu foi que aquela mulher, por causa de Jesus, morreu. Aquela mulher velha morreu. Aquela mulher que estava no pecado morreu. Porque Jesus, ele é especialista em fazer superabundar a sua graça, onde antes abundava o pecado. Onde abundava até então o pecado, o Senhor fez superabundar a sua graça. Ele de fato contribuiu para que aquela mulher morresse, para que aquela mulher velha morresse. E através ali do seu amor e do perdão, nasceu uma mulher nova vocacionada, chamada a lançar o fogo do Espírito Santo sobre o mundo. Aquela mulher com toda certeza se tornou uma das maiores evangelizadoras
daquele tempo. Aquela mulher com a sua vida renovada em Deus, se transformou num grande luzeiro de Deus aqui na terra. Meus irmãos, assim foi com vários outros grandes homens e mulheres de Deus. A gente poderia dizer, por exemplo, de Santo Inácio de Loyola. O Brasil não seria evangelizado se não fosse por causa de Santo Inácio. A gente poderia falar sobre Santo Agostinho, que não mudou só a história da igreja, mas mudou a história do mundo. A gente poderia dizer, por exemplo, de Francisco de Assis, a quem eu tenho um apreço tão grande. Um playboy, festeiro, baladeiro, mulherengo, gandaieiro, que Deus foi e superabundou a graça dele na vida dele e através da vida dele. A gente poderia falar assim de tantos outros santos, mas a gente poderia trazer assim para mais perto de nós. Então a gente poderia falar talvez do Padre Jonas. Se o Padre Jonas não tivesse tido a sua vida renovada no Espírito, hoje nós não estaríamos aqui, hoje o Evangelho não estaria chegando na tua casa, hoje o Evangelho, o fogo de Deus não estaria sendo lançado aos quatro cantos deste mundo. Se Deus não tivesse ido e feito uma vida nova, por exemplo, no nosso grande amigo o Padre Roger Luiz, ele estaria talvez tocando o fogo do inferno no meio dos bailes funks, mas Deus o retira do meio do baile funk, para que hoje, sacerdote de Cristo, ele lance o fogo do amor de Deus sobre a terra. A gente poderia dizer do Padre Edmilson, se Deus não tivesse pego e renovado a sua vida no poder do Espírito Santo, nós jovens sarados talvez nem existiríamos. Talvez a sua vida, meu irmão, não teria sido transformada, talvez a tua família nem existiria. Eu sou casado, se não fosse por causa dos jovens sarados, eu jamais conheceria minha esposa, eu jamais constituiria a minha família, eu jamais teria os meus filhos, o Miguel e a Mariana. Você está entendendo o desdobramento do poder do fogo do Espírito Santo na nossa vida e através da nossa vida? A gente poderia falar de um Frei Gils, como já foi dito, a gente poderia falar de tantos outros, mas hoje eu quero falar de mim e de você, de nós. Não é à toa que Deus te trouxe aqui, meu irmão, não é à toa que você está aqui nessa sexta-feira pela manhã, não é à toa que você está nos acompanhando em casa. Para finalizar, como o tempo passa rápido, a gente teme antes de vir aqui, Padre, e depois que a gente está aqui, a gente vê o Espírito Santo trabalhando e a gente queria mais, mas a gente vai ter mais, a gente está apenas começando, meus irmãos. Hoje é apenas o primeiro dia de um novo tempo na nossa vida. Hoje é o primeiro momento de um novo tempo da história de Deus para ser concretizada em mim e em você. Por fim, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: Jesus tornou a falar dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós, meus irmãos, somos chamados a estarmos comprometidos com o reino de Deus e atuar neste mundo, levando a luz da vida que é Cristo, aonde nós formos. Quem o segue não caminha nas trevas, quem o segue transporta a luz do mundo, e este mundo de trevas está gemendo e chorando como mulheres em dores de parto, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, aguardando ansiosamente a manifestação da luz de Cristo em suas vidas. E por fim eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês, você que está em casa: tem lugares que Jesus vai alcançar
somente através da sua vida. Todos aqueles que você admira como homem e mulher de Deus, talvez não vai ter oportunidade de chegar em lugares onde você vai chegar por providência de Deus. Nós somos chamados a transformar este mundo, lançando o fogo do Espírito Santo. E isso somente vai ser possível através de uma entrega total da nossa vida a Deus. Deus só realiza esta sua obra através de homens novos e mulheres novas, para que haja um mundo novo. Está entendendo? Está entendendo, Lu? Por completo, sem reservas, para este tempo, bate no seu peito e diz assim comigo: chegou a minha vez, chegou a minha hora. Senhor, diga, foi para esta hora que eu vim, que o Senhor quis que eu existisse. Eis-me aqui, Senhor. Fecha seus olhos. Você que está em casa, se você puder, fecha teus olhos. E escute esse chamado de Deus no teu coração. Que este louvor, que esta oração cantada, estremeça agora a tua alma, inquiete o teu coração, para que você possa a partir de hoje dar uma nova resposta. Chega das armadilhas do mundo, chega das distrações, é tempo de conversão, é tempo da graça de Deus. Retira as distrações estão atrasando o plano de Deus sobre esta terra, as distrações estão atrasando a obra de Deus, que é você nessa terra. Aquilo que nós vemos acontecer através de grandes homens e mulheres de Deus, é também para acontecer através da nossa vida. Escuta essa canção. Um barulho diferente. Vai ficando de pé. É como o vento vem em mente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre